Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu criei este canal para compartilhar experiências com quem, assim como eu, também se dedica ao mundo dos concursos públicos. O vídeo de hoje é sobre dicas para iniciar os estudos de uma forma mais eficiente. Se puderem, se inscrevam no canal, compartilhem e deixem um like para ajudar o canal a crescer e ajudar mais pessoas que também estão nesta vida de estudar para concursos. A primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa fazer é tomar a decisão de estudar para concursos públicos. Às vezes as pessoas começam a estudar, mas sem decidir realmente se dedicar a essa vida, que é uma vida que vai ter muita coisa que você vai precisar abrir mão. E se você não tiver essa decisão muito clara na sua mente, você não pode ser que você se frustre ou não consiga seguir de acordo com que os desafios cheguem. Então, tomar a decisão de realmente querer estudar e se dedicar para concursos públicos, mas sabendo que aquilo vai trazer um resultado melhor para a sua vida, para a vida da sua família, é uma coisa essencial, que vai ajudar tanto para começar quanto a não desistir durante a preparação. Depois, a pessoa vai precisar ter muita disposição para pagar os preços que estão envolvidos em estudar para concursos públicos. A primeira questão normalmente é o dinheiro, porque hoje em dia as inscrições estão muito caras e muitas vezes se a pessoa quiser aumentar as chances de passar, ela vai precisar se deslocar para algum outro estado. Isso envolve custos de alimentação, transporte, as passagens aéreas, hospedagem. Então, isso tudo é algo que tem que ser levado em consideração. O tempo também, a pessoa vai ter que dedicar um bom tempo para ficar realmente sentado estudando e conseguir evoluir nos estudos até começar a ser competitivo. A pessoa precisa também estar preparada para as críticas, porque elas virão. E muitas vezes elas vêm das pessoas mais próximas, infelizmente. Principalmente quando vai passando o tempo e a pessoa fica estudando e a cobrança costuma aumentar com o tempo, se os resultados não começarem a vir. Então, isso é uma coisa que quem vai começar a estudar para concursos já tem que estar preparado para essas críticas e também para os desafios que surgirem. A gente está vivendo um momento que, de vez em quando, concursos são adiados ou são até mesmo cancelados, né, que é pior ainda. Esquemas de fraude que são descobertos e o concurso é cancelado. Então, são desafios que quem se dispõe a estudar para concurso público vai ter que estar preparado. Outra coisa que ajuda muito quando a pessoa começa a estudar para concursos é se ela tiver um foco, um objetivo, uma meta bem definida do que ela precisa fazer e principalmente de qual carreira que ela quer seguir, se dedicar e no futuro trabalhar. As matérias das carreiras próximas, elas costumam se repetir. Então, a pessoa vai ter uma preparação muito mais eficiente se ela se dedicar a um concurso específico ou uma carreira que aumenta mais as chances, né? Por exemplo, carreira fiscal, carreira de controle, que estão tendo muitos concursos. Então, a pessoa se dedicando só àquilo, ela costuma alcançar melhores resultados num tempo mais curto. Essa questão de ter um foco numa carreira ou num cargo específico, ela esbarra numa questão que muitas vezes vão saindo provas para outros cargos, outros níveis, diferentes do que a pessoa normalmente planejou. É o que o pessoal fala de tentar tudo que sai, tudo quanto for prova. Bem, todos os especialistas até hoje que eu vi, eles sempre criticaram muito essa questão da pessoa fazer todas as provas, não ter um foco, tudo quanto é concurso que sai, a pessoa se inscreve e tenta fazer, vai lá. Mas assim, eu já precisei fazer isso. Quando eu comecei a estudar para concursos públicos, eu tinha muita necessidade de passar logo, então não dava para ficar focando só em uma área, só em um cargo, e se por acaso eu não passasse, eu teria que esperar mais 4 ou 5 anos até ter outro concurso. Então,
não dava para ter, na época, quando eu comecei, não dava para ter um tipo de concurso. Era pressa para passar o mais rápido possível no que fosse. E eu acho que atualmente, no nível de desemprego que o nosso país está, eu acho que é uma decisão que a pessoa toma, é uma coisa que ela resolve seguir, muitas vezes por necessidade mesmo, de precisar passar logo um concurso, se a pessoa tiver desempregada e já tiver família. Então, eu acho só que a pessoa tem que saber os prós e os contras dessa decisão, de fazer todos os concursos que aparecer na área policial, na área bancária, tribunais, o que vier, e os contras também. Então, pela minha experiência, eu acho que os prós, as coisas a favor de fazer todas as provas que aparecer e tentar conciliar vários concursos, é a questão da necessidade, que muitas vezes a pessoa precisa passar logo, precisa ter logo uma aprovação no concurso, e assim ela acaba aumentando a chance, né? Porque sempre está saindo um concurso grande, uma caixa econômica, as carreiras policiais tiveram muitas provas há um tempo. Outra coisa, a pessoa acaba acumulando conhecimento em matérias básicas. Isso é o que as pessoas normalmente não falam, mas acaba porque as matérias básicas em concurso, português, constitucional, administrativo, 8.112, que está dentro de administrativo, informática, essas questões, essas matérias básicas, elas acabam se repetindo em todos os concursos. Então, as pessoas sempre estando fazendo concursos, elas sempre vão estar estudando, estar se testando, mesmo as que não gostam de fazer exercícios ou fazer simulados, elas sempre vão estar fazendo ali a prova, vendo os erros, e não deixa de ser uma forma de evoluir nos estudos. Outra questão também é que a pessoa é como se ela sempre tivesse uma motivação ali, né? Porque sai um concurso, aí ali ela dá um gás para estudar, passa aquele, vem outro, aí ela já renova as esperanças e continua estudando. Então é um jeito de repente, se manter motivado. Mas tem os contras também, que normalmente a pior parte da pessoa fazer tudo quanto é concurso é a perda de tempo, porque, por exemplo, tiveram muitos concursos para a área policial, então a pessoa ficou ali naquelas matérias das áreas policiais ou de Detran, legislação de trânsito, direito penal, regimento interno, que é uma coisa que provavelmente ela não vai aproveitar para outros concursos. Aí, de repente, começam a vir os concursos de banco. Aí a pessoa vai estudar sistema financeiro nacional, matemática, raciocínio lógico, atendimento ao cliente, que são matérias que vão servir só ali mais para a carreira de banco. Então, se ela resolver mudar, começar a fazer outro concurso, ela tem essa desvantagem de estar sempre começando do zero. Então, é por isso que a maioria das pessoas que ensinam sobre métodos de estudo, elas criticam muito, porque normalmente as pessoas que ficam fazendo tudo quanto é concurso, elas demoram mais para passar. Mas, sendo bem sincera, eu já vi várias passando. Porque vai indo, você vai tentando, uma hora você acerta. Mas sabendo que dessa questão de perda de tempo. Provavelmente uma preparação que você levaria 1 ou 2 anos, você pode levar aí 3, 4, né? Porque está sempre recomeçando em novas matérias, só que você vai formando um conhecimento mais amplo também, né? E o conhecimento acaba uma coisa ajudando a outra, então é algo a se pensar. A pessoa também, como contra, ela pode se sentir muito desestimulada, né? Porque como ela vai estar sempre recomeçando do zero, por exemplo, vai fazer carreira bancária, depois vai fazer carreira de tribunal, então normalmente ela vai demorar a formar ali uma bagagem, provavelmente ela vai reprovando, então ela pode ir se desestimulando porque vão começar a vir só reprovações, reprovações. Do que o contrário, se ela focasse só em uma carreira, ela sempre teria ali provavelmente, né, uma evolução e acabaria ali sentindo uma evolução nas provas com o passar do tempo. Então, é algo que a pessoa precisa considerar. Outra dica é a pessoa tentar usar os melhores materiais que ela puder ter acesso. Isso não necessariamente ela vai precisar desembolsar mais dinheiro para isso. Ela sempre realmente tentar estar ali mais atualizado, com material mais atualizado e mais voltado para concursos públicos.
Muitos cursinhos, eles estão disputando, né, as inscrições das pessoas, então eles estão fazendo preços muito competitivos. As livrarias também, voltadas para concurso público, elas sempre tentam fazer promoções, então a pessoa tem que sempre tentar o melhor material para tornar a preparação mais eficiente e no menor tempo. A questão dos materiais normalmente envolve escolher entre videoaulas ou PDF, né? Isso aí é sempre uma dúvida que as pessoas têm, se escolhem videoaula ou PDF, mas na verdade a pessoa tem que entender qual é a forma que ela mais entende as coisas. Muitas vezes a pessoa ela é auditiva, então ela vai entender melhor se for uma videoaula, vendo o ambiente da aula, ela vai ter um aproveitamento melhor. Outras vezes a pessoa ela se concentra melhor se for lendo, às vezes grifando alguma coisa. Então, o ideal é que a pessoa experimente os dois métodos, tanto o videoaula quanto o PDF. Logo depois, faça algumas questões e ela vá testando qual foi a forma que ela mais entendeu. Ao final de uma aula, em videoaula ou um PDF, ela perceba ali o que, se ela teve retenção maior naquele conteúdo, e aí ela mesma vai conseguir responder essa pergunta, se para ela é melhor videoaula ou PDF. Outra questão também são os sites de questões. Atualmente tem vários. Eu, particularmente, gosto muito do Q-Concursos. Eu acho que ele já está há mais tempo no mercado e, principalmente, ele conseguiu conquistar um público maior. Não estou fazendo propaganda, mas realmente é o site que eu uso e que eu sinto mais evolução. Eu até tenho acesso a outros sites de questão, mas eu acabo sempre voltando para o Q-Concursos porque ele tem mais comentários que acabam ajudando a gente a entender melhor a questão e evoluir nos estudos. Outra dica sobre materiais de estudos é a pessoa sempre tentar ter acesso ao material mais atualizado, principalmente a livros, né? Uma vez, quando eu estava na faculdade, um colega meu estava perto da prova e ele pegou um livro lá na biblioteca e ele estava até mostrando para a gente. Quando eu olhei, se eu não me engano era 2018, ele pegou um livro de direito administrativo de 2013. E logo depois eu fui na biblioteca e eu vi que tinham livros mais recentes. Realmente é porque provavelmente ele, na pressa, ele acabou pegando o primeiro que ele viu. E ele disse que ele estudaria algumas semanas com aquele livro. E aí eu até alertei ele, porque a pessoa vai demorar o mesmo tempo para ler um material desatualizado, e principalmente em direito a gente sabe que muda muito, né? Tem muita jurisprudência, muita coisa muda. Então ela vai perder o mesmo tempo ali estudando uma coisa desatualizada. E aí uma dica é, nas primeiras páginas do livro, nas primeiras mesmo, assim, logo que vem a capa, sempre vai ter esse quadrinho. Nesse quadrinho vai ter as informações básicas daquela edição. E aí vai vir o nome do autor, o título, normalmente, a cidade onde foi publicada e o ano. Então ali a pessoa vai conseguir ver, esse aqui mesmo, esse livro é de 2020. Então a pessoa vai conseguir saber e decidir qual é a melhor opção. Muitas vezes nas livrarias eles colocam à venda, então até com preços muito próximos, mas um livro é bem mais atualizado, bem mais recente que o outro. E aí às vezes eles não colocam isso na capa, mas nessa fichinha que fica na segunda ou terceira página dos livros, sempre tem que ter, isso é obrigatório. Vai estar lá o ano, e aí a pessoa vai conseguir escolher e decidir o que é melhor para ela, o mais atualizado. Outra questão, quando a pessoa inicia os estudos, é a questão da organização. A pessoa, ela precisa tentar ser o mais organizado possível, mesmo que ela não seja muito organizada na vida, mas nos estudos a organização vai facilitar, vai deixar as coisas fluírem melhor. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa ser doente por organização ou algo do tipo, mas o necessário para ela conseguir seguir com os estudos. Por exemplo, algumas pessoas estudam nesse ambiente ou pior, às vezes é até pior. Então, assim, o cérebro, ele
provavelmente ele vai ficar completamente perdido num ambiente desse. Quando a pessoa sentar para estudar, mesmo com esse tanto de coisa aí, provavelmente ela vai esquecer alguma coisa, alguma garrafinha d'água, vai ter que ficar toda hora levantando. E alguns estudos dizem que cada interrupção que a pessoa tem, que sai e quando volta para estudar, ela demora uns 11 minutos ou 15 para retornar aos estudos. Então, quanto tempo ela não perde? Que é diferente se ela já tiver com as coisas mais organizadas, assim, não precisa ser tão organizadinho como está nessa segunda foto, mas tentar ter as coisas que ela vai utilizar, um caderno, canetas, marca-texto, uma garrafa de água, o mais à mão possível, para ela não precisar toda hora ficar interrompendo os estudos, porque é por isso que muitas vezes o dia de estudos da pessoa não rende, porque toda hora ela precisa levantar, ela esquecer alguma coisa, e às vezes também a desorganização atrapalha até no próprio concurso mesmo. Tem gente que às vezes perde a data de inscrição, confunde o dia da prova, se atrasa, não lê o edital, não vê o que era preciso. Alguns editais, hoje em dia, chegam a ter a previsão de que a pessoa é proibida realmente de estar portando o celular ou alguma coisa do tipo, e aí a pessoa chega lá na hora, ela fica totalmente desestabilizada, porque ela acha que ela vai poder levar o celular e vai só desligar, e alguns concursos, principalmente da área policial, que pegam mais nessa área de segurança, já teve concurso que proibiu o celular, tá até portando qualquer coisa. Então, a pessoa precisa ler, realmente ter essa organização mínima para conseguir seguir nas fases do concurso. Outra coisa que eu vejo que influencia muito as pessoas que começam a estudar ou que já estão estudando há algum tempo é a questão do equilíbrio emocional e psicológico. Hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, muitas vezes estressadas, cansadas, e estar no meio de uma preparação para concursos públicos, concursos que exijam um alto desempenho da pessoa, é algo que pode piorar ainda mais a questão. Então, eu estou vendo muita gente muito preparada, que estuda muito, mas que vai chegando o dia da prova e vai se desesperando. Ou mesmo durante a preparação, a pessoa às vezes tem algum tempo de ansiedade, que ela fica ali, que ela precisa parar, ela não consegue seguir nos estudos. Então, se a pessoa puder conversar com alguém, pode até ser, ou deixar aqui nos comentários se a pessoa estiver se sentindo mal ou precisar desabafar, pode escrever aí nos comentários. Se puder também conseguir ajuda, alguma coisa, mas ficar atento, porque preparação para concursos, ela exige demais da pessoa e então tem que ficar bem atento a essa questão psicológica. Como eu falei, eu sempre vou tentar finalizar com uma frase que possa motivar as pessoas. E as frases de hoje é: de repente, você simplesmente sabe que é hora de iniciar algo novo e confiar na mágica deste início. E a outra frase é de Santo Agostinho: ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. E eu acho que isso traduz muito qualquer novo plano que a gente tenha na vida. É a fé mesmo, é acreditar naquilo que a gente não vê que está sendo construído, não vê que está avançando. Quando a gente inicia os estudos ou recomeça e passa ali uma semana, um mês, 6 meses ou até um ano, você passa ali aquele tempo e, diferentemente se você estivesse trabalhando, você acaba não vendo resultado. A família também acaba não vendo resultado, né? Até começarem a surgir as primeiras aprovações, a pessoa, ela segue realmente na fé, naquilo que ela não está conseguindo ver, mas que ela acredita que vai ser melhor para ela e para a família dela.